Vamos direto ao ponto. Falar sobre finanças hoje em dia quase sempre nos leva para aquelas promessas vazias de enriquecimento rápido, ou então para umas planilhas super frias e sem nenhum propósito, não é verdade? Mas a nossa análise de hoje propõe um caminho radicalmente diferente. É uma filosofia fascinante que trata a criação de riqueza como uma verdadeira disciplina espiritual, uma pedagogia das moedas. Não se trata de forma alguma de apenas acumular bens, mas de entender como a educação financeira e a reforma da nossa mentalidade acabam moldando nosso próprio caráter. Olha só que interessante. A gente tem o costume de achar que o dinheiro por si só é algo negativo ou moralmente questionável. Mas essa famosa citação de 1 Timóteo quebra esse mito na hora. O texto esclarece tudo. A raiz do problema é o amor ao dinheiro, a idolatria a ele. O dinheiro em si é totalmente neutro. O grande perigo, a verdadeira armadilha, surge quando a busca por capital deixa de ser uma ferramenta e vira o objetivo final da nossa existência, corrompendo nossas prioridades. E é exatamente por isso que a gente precisa do que chamamos de reeducação do olhar. Pensem com a gente. Não dá para simplesmente mudar o que fazemos com as nossas finanças sem antes mudar a forma como enxergamos o dinheiro. O gerenciamento de capital passa a ser tratado como um processo pedagógico contínuo. Cada decisão financeira, por menor que seja, vira uma baita oportunidade para praticar virtudes e refinar o caráter. É muito, mas muito mais profundo do que só ver números crescendo na conta bancária. Para construir a nossa pirâmide da prosperidade hoje, a nossa pauta é a seguinte. Primeiro, a reeducação do olhar. Depois, a base de sabedoria e prudência. Em seguida, o meio estruturado em justiça e ética. Depois, o topo, focado em vida e propósito. E para fechar com chave de ouro, o oásis da alma. Vamos lá? Então, indo para o número 1, a reeducação do olhar. É absolutamente crucial entender que ver o dinheiro só como dígitos numa tela é um erro gigantesco, porque isso ignora totalmente o lado humano da coisa. O dinheiro precisa ser visto estritamente como um instrumento. Ele é uma ferramenta criada para financiar uma vida virtuosa. E essa pirâmide da prosperidade não é montada de qualquer jeito. Ela tem 3 camadas super intencionais que dependem umas das outras: a base, o meio e o topo. Tentar pular qualquer uma dessas etapas ou usar materiais de baixa qualidade moral vai comprometer a estrutura inteira. Cada nível exige virtudes bem específicas para suportar o peso da riqueza que está sendo construída, garantindo que o sucesso não desmorone lá na frente. O que nos leva à nossa segunda etapa: a base, sabedoria e prudência. Nenhuma estrutura gigante para em pé num terreno instável, certo? Na alfabetização financeira, a gente sempre se depara com uma bifurcação clássica. De um lado, a gente tem o imediatismo, aquela busca desenfreada por uma recompensa rápida que quase sempre acaba nos jogando na escravidão das dívidas. Do outro lado, temos a construção de um legado, que exige uma visão clara de longo prazo. É escolher sacrificar um pequeno desejo momentâneo hoje para garantir uma estabilidade sólida no futuro. E a sabedoria milenar de Provérbios traz um insight fantástico sobre isso. O prudente vê o perigo e toma refúgio. É muito bom deixar claro que prudência nesse contexto não significa ter medo de viver ou de investir. Pelo contrário, é a habilidade inteligente de prever as consequências das nossas escolhas. Já quem é levado pelo imediatismo segue em frente meio que às cegas e acaba pagando a conta. Ou seja, a prudência é, sem dúvida, a base emocional de qualquer riqueza sustentável. Passando agora para a etapa 3, o meio, justiça e ética. Com uma base de prudência muito bem estabelecida, essa parte do meio exige um compromisso inegociável. Sabe aquela ideia de que os fins justificam os meios? Pois é, ela simplesmente não sobrevive aqui. O jeito que a gente adquire a riqueza importa tanto quanto o valor total que a gente acumula no final. Ganhar rios de dinheiro usando de injustiça ou de vantagens indevidas é, na verdade, um baita fracasso estrutural, porque isso destrói a pessoa por dentro. Isso nos leva direto ao brilhante conceito de patrimônio limpo. O verdadeiro prêmio de construir algo com justiça e ética não é o luxo, é ter a consciência leve. É poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Uma riqueza cheia de atalhos cria um topo incrivelmente frágil. Não tirar vantagem de ninguém é o que realmente garante a nossa estabilidade emocional e espiritual profunda. Chegando agora no ponto 4, o topo, vida e propósito. É exatamente nesse ponto que a narrativa do acúmulo financeiro muda completamente de foco. O dinheiro finalmente ganha o seu sentido real. A parábola dos talentos dá uma visão fenomenal para a gente. A riqueza não é um troféu puramente pessoal ou um objetivo egoísta. Na verdade, os recursos nos são temporariamente confiados.
A grande expectativa é que a gente multiplique esses talentos com responsabilidade e coloque tudo isso a serviço dos outros. A prosperidade só atinge o seu ápice quando se torna útil para a sociedade. E aqui entra uma palavra que eu acho sensacional, embora soe um pouquinho antiga: mordomia. Basicamente, é a ficha caindo de que somos apenas gestores, e não os donos absolutos de recursos que possuem um propósito muito, mas muito maior. Quando a gente enxerga as finanças por essa lente da mordomia, o capital passa a ser direcionado de forma inteligente para financiar a virtude e impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. Tem uma frase de impacto que resume essa dinâmica com perfeição. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. É exatamente isso. Quando ele financia propósitos maiores, ele é um servo obediente, multiplicando bênçãos e gerando paz. Mas a partir do momento em que o dinheiro começa a ditar as regras e os valores morais, ele vira o pior chefe imaginável, escravizando as escolhas e destruindo a própria fundação que a gente tanto suou para construir. E, finalmente, vamos explorar o nosso ponto 5, o oásis da alma. Acompanhar toda essa jornada pedagógica revela uma transformação humana impressionante. A gente começa lá atrás, saindo da terrível escravidão das dívidas, que é um estado de pura sobrevivência. Daí, a gente avança para a gestão prudente, aquele momento crucial de estabilização onde a sabedoria entra em prática. E, por fim, alcançamos o objetivo máximo, a liberdade para servir. O prêmio final da prosperidade não é o isolamento em uma ilha deserta, mas sim ter total liberdade para servir de forma significativa. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação forte para a gente pensar. O custo real da criação de riqueza não é medido só em tempo ou na energia gasta, mas no impacto direto que isso tem no caráter humano. No final das contas, o que vai determinar se a pirâmide que construímos vai permanecer de pé ou não se resume a uma única pergunta: quem a gente se torna enquanto ganha esse dinheiro? Fica aí a reflexão para todos nós.